Olá, irmãos. Você está no Intervalo com Deus da Igreja Apostólica Face do Leão. Eu sou a Sandra, do Ministério de Cura Face da Alma. E hoje nós vamos meditar em Hebreus capítulo 4. Mas antes eu queria fazer alguns comentários sobre esse estudo de hoje. Essa carta foi escrita, não tenho muita certeza se foi Paulo, Barnabé, Priscila, Lucas quem escreveu. Mas certo é que ela foi escrita por volta dos anos 70 depois de Cristo. E ela foi direcionada aos judeus cristãos daquela época. Esse povo, os cristãos judeus, eles estavam sendo muito perseguidos, tanto pelos judeus quanto pelos gentios. E essa carta, ela veio numa hora muito assertiva, porque esse povo estava sofrendo muito com as perseguições. E essa carta veio trazer para eles um renovo, veio trazer um encorajamento, veio avivar a fé deles. Então nós vamos ler aqui juntos, Hebreus capítulo 4, no versículo 12 em diante, que fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então nós vamos refletir um pouco sobre essa mensagem. A palavra começa dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela pode ser lida aos meus 10 anos, aos meus 20 anos, aos meus 50 anos, e ela pode também ser lida ou ouvida no primeiro século depois da morte de Cristo, ou 2000 anos depois, que ela vai continuar cumprindo o propósito dela, que é de trazer renovo espiritual para nós, que é de nos modificar como seres humanos, que é de trazer edificação para a nossa vida, que é de trazer cura, que é de fazer realmente uma modificação, uma mudança em nós. A única coisa capaz de mudar o ser humano é a palavra de Deus. O único remédio para consertar aquilo que está errado em nós é a palavra de Deus. Por isso que ela é uma palavra viva, porque veja, há 2000 anos esse livro foi escrito e até hoje ele é usado e até hoje ele traz conserto. Ele não é uma palavra morta, ele é uma palavra viva. Logo em seguida, continua dizendo que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Porque aqui o autor faz uma comparação entre juntas e medula e alma e espírito. Porque a palavra de Deus, ela equivale à espada de dois gumes. E essa espada de dois gumes é necessária que ela tenha corte dos dois lados para que ela possa penetrar bem próximo ali do osso e separar a junta, que é a parte rígida, a parte externa, a parte mais forte, da medula, que é aquela parte interna, que vem dentro do osso, que é a parte mais mole e mais sensível. Sem que haja estrago, sem que haja corte errado, sem que haja machucadura. E assim é a palavra de Deus. Ela é tão cortante quanto uma espada de dois gumes, porque ela é capaz de entrar e penetrar em nós e separar em nós o que é alma e o que é espírito. E nós precisamos fazer essa separação, porque quando nós nascemos de novo, a nossa parte espiritual é conectada com o Espírito de Deus. E então, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então a espada de Deus, que é essa espada de dois gumes, ela separa em nós o que é espiritual e o que é carnal.
o que vem do espírito e o que vem da nossa alma. E nós precisamos fazer essa separação. Então, existe em você medula, existe em você vida, existe em você realmente aquilo que é espiritual, ou você está hoje como um esqueleto morto, um osso seco, não existe mais espírito em você. Então, irmão, eu quero aconselhar você a voltar aí em Hebreus 4, ler novamente e fazer uma reflexão. Se você hoje está sendo governado pelo Espírito Santo que habita em você, ou se você está sendo governado pela sua alma, pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos carnais. Porque um homem verdadeiramente salvo, verdadeiramente na presença do Senhor, ele tem que ser guiado e governado pela vontade do Espírito e não pela vontade da carne. Que você seja muito abençoado nesse dia. Muito obrigada.